tá. Livro de atividades, do 7º ano de Geografia, na página 6, atividade 5. Leia o texto e analise a imagem a seguir. Então, vamos lá. O que você está vendo na imagem aí é de uma planície coberta por florestas tropicais, né? Chuva no país cairá até 21% devido ao desmate da Amazônia. Então, quer dizer que a imagem está mostrando um texto que fala que as chuvas podem diminuir 21% devido ao desmatamento na Amazônia. Que a gente sabe que a umidade entra do Oceano Atlântico, ela é potencializada no Amazonas. Lá, vamos supor, a umidade entrou. Quando ela passa por cima da Amazonas, a Amazonas coloca mais um monte de umidade, formando os chamados rios voadores, de tanta umidade que brota da Amazônia. Tá? Que é a evapotranspiração. Aí, aquela massa de umidade aumenta e entra para o interior do país, trazendo chuva para todas as regiões do Brasil, praticamente. Então, vamos lá. Então, se desmatar a Amazônia, diminui a chuva aqui para nós. Mas o que tem a ver desmatamento com diminuição de chuva? A floresta bombia milhares de metros cúbicos de vapor de água por dia na atmosfera. Isso provoca chuva. Quanto menos floresta, menos evaporação vai ter. Certo? Então, o desmatamento em grande escala da Amazônia pode provocar até 2050 uma diminuição das chuvas de até 21% durante a estação seca e de 12% durante a estação úmida. Segundo estudo britânico, publicado nesta quinta-feira, 6, na edição impressa da revista Nature. Letra A. Cite 2 diferentes atividades econômicas rurais que, ao serem realizadas na floresta amazônica, pode causar o desmatamento. Agricultura e pecuária? Coloquei agricultura e pecuária. E pode ser também a retirada da madeira, né? Você sabe que retira muita madeira para vender. Todo mundo escutou? O Otávio está chegando aqui. Que ele mandou mensagem agora no grupo, pedir para você aceitar ele. Tá me ouvindo, Otávio? Sim, professor. Lá na página 6. Professor, então tira ele lá daquela listinha que a gente fez do que então. Você vai lá na página 6 do material do livro de atividades, que nós estamos corrigindo a questão 5. Ok. Certo? Então, ficou assim: cite as 2 diferentes atividades econômicas rurais que, ao serem realizadas na Amazônia, podem causar desmatamento. O avanço da agricultura e da pecuária e também a extração de madeira. A letra B. Por que o avanço do desmatamento na Amazônia pode causar a redução das chuvas? Pode falar? Pode. Pois nesses lugares as chuvas são intensas porque há muitas árvores. Então, se diminuir essa quantidade, as chuvas serão reduzidas. Exatamente. O que mais? Mais alguém? Alguém tem dúvida? Senão eu já vou para a próxima. O meu está no mesmo sentido, então. Ótimo. De acordo com ela também. Porque a questão é o seguinte, que se reduz o desmatamento, se aumenta o desmatamento, tem menos evaporação e automaticamente tem menos umidade e menos chuva. É uma lógica. Certo? Alguém não fez ou errou, tem que avisar. Ótimo. Então, vamos continuar. Letra C. Pesquise o tipo de atividade econômica que é desenvolvido na floresta amazônica de forma sustentável, sem colocá-la em risco, e que pode garantir a subsistência da população local. A pesca e a extração de frutas. Coloquei extrativismo vegetal e pesca. Tá, o que mais? Mesma coisa.
Mas vocês colocou de forma, o quê? Consciente, né? Porque É, tem até frutos. tá, que De são forma feitos. somente para subsistência. Ah, sim. Mas também, Sofia, tem as reservas extrativistas, que o governo criou uma reserva e aí ele cadastra a população que pode ir lá buscar as sementes, as cascas de árvore seca para fazer artesanato. Eles podem retirar as árvores, eles podem retirar as árvores que morrem do meio da floresta para ocupar madeira. Assim, eles vão retirando produtos da a seringueira, eles podem riscar a seringueira para tirar o leite, pode tirar a castanha da castanheira, só que não pode cortar árvores que estão sadias. E eles só podem pegar do chão que as árvores derrubar. Porque tem muitos Isso lugares... é uma regra? É uma regra. E aí a floresta vai continuar sempre oferecendo produtos sem destruí-la. Certo? Então, aqueles artesanatos... não tem a questão da Natura? A Natura trabalha comprando óleos, sementes dessas populações, que são os extrativistas. Por exemplo, quando faz aquele sabonete com aqueles esfoliantes, com sementes, com cascas de árvores, é tudo comprado. Não é porque a pessoa vai lá e pegou a semente da árvore. A árvore já amadureceu, já soltou a semente, e ele vai coletar a semente que a árvore soltou. Certo? Por exemplo, tem os óleos, aqueles óleos trifásicos. Se você for lá e derrubar a árvore para retirar o óleo da árvore, vai demorar 50 anos para a árvore crescer novamente e dar óleo de novo. Aí eles criaram um sistema que eles furam ela, retiram uma quantidade de óleo, colocam uma massa lá para não deixar pegar fungo na árvore e matar ela. No ano que vem eles vão lá e retira aquela tampa e tira mais um tanto de óleo. Então todo ano a árvore fornece óleo sem ter que destruir a árvore. Porque antigamente eles cortavam a árvore para retirar o óleo. E todos fazem isso? Só nas reservas extrativistas, onde o governo vigia, onde tem os órgãos que vigiam. Assim, a árvore fica lá por bastante tempo, né? E ainda beneficia os dois lados, tanto a árvore que não morre, e tanto eles que conseguem o óleo. É uma questão de consciência, de lógica, né? De inteligência. É a mesma coisa na sua casa, você tem um pé de uma fruta, um pé de manga na sua casa. Aí você vai lá e pega um pau e começa a tacar, quebra todos os galhos, corta os galhos para poder pegar as mangas. Outro ano vai dar manga? Óbvio que não. Não. Então, é a mesma coisa a floresta. Se a gente cortar as árvores para retirar os recursos dela, no outro ano não tem árvore de novo. Né? Então, precisa ser explorado. Isso que é consciência, isso que é desenvolvimento sustentável. É a gente retirar os produtos sem ter que destruir. Né? Por exemplo, você contrata uma pessoa para fazer um serviço na sua casa. Você está ocupando o serviço dela, você não precisa matar ela. Né? Então, você pode usar o serviço dela, mas de forma consciente. Se você matar ela de trabalhar, no outro dia ela vai voltar, ela não vai querer mais. Entendeu? É uma pessoa para te ajudar. Então, a floresta é a mesma coisa. Se você matar a floresta, como que ela vai te fornecer produtos? Né? E sem falar que isso reduz a umidade e reduz as chuvas. Aí atrapalha a agricultura. O que adianta eu ter uma terra para plantar se não chove? Vai ter algum valor essa terra? Essa terra vai render algum lucro para mim? Né? Não. Ok, então vamos lá. A questão 6. O mapa a seguir apresenta a localização geográfica de várias comunidades tradicionais brasileiras. Então vamos lá dar uma olhadinha no mapa. Olha só. Caboclos ribeirinhos amazônicos. Olha a quantidade de população cabocla, né? Que moram nas margens dos rios, que plantam, que colhem, que pescam. Tá? Aí nós temos os praeiros. Acharam os praeiros? Eles estão lá no norte de Roraima, parte do Maranhão, e lá na ilha de Tapajós, onde tem os búfalos e a pororoca. Tá? Aí extrativistas de babaçu, aqueles que cortam
as folhas do babaçu para fazer artesanato, ou então quebra a semente do babaçu para poder tirar o óleo do coco, usa a casca para poder fazer carvão para vender, usa as folhas do babaçu para fazer o telhado das casas, para fazer artesanato, para fazer vassouras, um monte de coisa. Olha lá onde eles ficam, essas populações. Sertanejo vaqueiro, fica no Nordeste. Aquelas populações que lidam com gado, lá no sertão nordestino. Aquela típica roupa, aquele chapéuzinho de nordestino, que tem uma correntinha aqui, sabe? Uhum. É aquela roupa de couro para poder andar em cima dos animais no meio da caatinga, porque a caatinga é uma capoeira cheia de espinho, por isso que o vaqueiro nordestino tem aquela roupa de couro, tá? Os jangadeiros é aquele pessoal que a gente encontra no litoral lá do Nordeste, sabe? Que anda naquela jangada, naqueles pequenos barcos, que você compra peixe de manhã. Você já foi para a praia de manhãzinha, quando eles estão chegando do mar com os peixes? Então, aqueles lá são as comunidades de jangadeiros. Tá? Tem os caipiras sitiantes. Esse fica no sul de Goiás, aqueles que moram em pequenas propriedades lá, como se fosse... Não é grandes fazendas, são pequenas propriedades de terra. Eles moram lá e produzem, né? Produzem alimentos e vivem na lavoura. A gente chama de sitiantes, porque é um sítio. É um pedaço de terra menor do que de uma fazenda. Aí nós temos os pescadores artesanais, que eles mesmos constroem suas redes, seus instrumentos de pesca. Aí já fica mais no litoral do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro. Nós temos os caiçaras, que são o pessoal que mora no litoral do Paraná e no litoral de São Paulo. Também são pescadores. Nós temos os açorianos, que moram... Alguém já foi no balneário? Não. Não? Alguém já foi em Balneário Camboriú? O dia que vocês forem lá no Balneário Camboriú, lá tem um museu dos açorianos, que foram aquela primeira população que chegou lá. Eu acho que eu já fui até. Esse nome não parece muito desconhecido, não. Aí os instrumentos que você vai encontrar lá são carros de boi, são aqueles manjolos que bate com a água, assim que enche, vai socando as coisas com a força da água. São aqueles arados de madeira, arreios de animais antigos, utensílios domésticos antigos, né? Como era no Brasil antigamente. Tá? Tem os pantaneiros, que é aquele pessoal que mora lá na região do Pantanal e que lida com o boi, né? Que retira o boi quando vem os períodos de enchente, inundação. Tá? Nós temos os caranguejeiros. Tá? Os caranguejeiros, eles estão aonde? Desculpa, né? É campeiros. Tá? É que lida com gado lá no sul do Rio Grande. Santa Catarina lida com o gado lá para a região sul. Certo? Nossa, eles são espalhados pela região sul inteira. Exatamente, que é o gaúcho, né? Porque você sabe que o verdadeiro gaúcho, ele é negro e ele lida com bois. O restante é somente rio-grandense do sul. Gaúcho é quem tem a prática de lidar com o boi lá no sul. Tá? Por isso a calça larga, o chapéu, o lenço no pescoço. A guaiaca, que é a bolsa. A bolhadeira, que é aquele laço que joga para enrolar no pé do boi, com uma corda com pedras na ponta, né? É o símbolo do gaúcho. O chapéu com cordão, porque na hora que você está correndo atrás do boi, o chapéu voa, mas fica nas suas costas, preso aqui no pescoço pelo cordão. Chicote, aí você já né? corta assim, vai levando o pescoço para trás. Exatamente. E os quilombos. Inclusive, nós temos um quilombo muito famoso aqui em Goiás, né? Que é os quilombolas. Quilombolas. O que são quilombos? São aquelas comunidades, né, de pessoas que fugiam da escravidão, mas lá no quilombo também não tinha só escravo. Lá no quilombo também tinha pessoas que não eram aceitas na sociedade. Mulheres separadas de maridos, que não eram bem aceitas, mães solteiras, que eram muitas vezes discriminadas.
fugitivos, porque eram pessoas que Criminais? Porque antigamente, se uma mulher tivesse um filho e não fosse casada, o pai expulsava de casa, a mãe. Entendi. Então, eram as pessoas que não se encaixavam na sociedade, vamos dizer assim, que não fazia aquelas coisinhas que você tem que fazer, certinho. Se você quiser fazer diferente, aí você é marginalizado. Então, essas pessoas iam para os quilombos. Não pensa que quilombo só tinha negro e fugitivo de engenho, não. Escravidão. Era todas as pessoas que eram descriminalizadas na sociedade. Certo? Então tá, já olhamos o mapa. Agora lá na parte 8, na página 8, nós temos o mapa político do Brasil. Você vê lá todos os estados. E nós temos os domínios do clima. Nós temos lá o clima amazônico, das araucárias no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande. Nós temos das caatingas lá no Nordeste. Nós temos o Cerrado, que vai do Tocantins, entre Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós temos os mares de morros, que é onde tem aquela vegetação com umas árvores bastante extensas, lá na região leste de Minas, São Paulo e do litoral do Paraná, que é cheio de montanhas, por isso que chama mares de morro. Tá? Você olha assim, aquelas montanhas toda coberta de vegetação, parece uma onda que não termina. Das pradarias lá no Rio Grande do Sul, aonde cobre de neve, quando a neve derrete, nasce a grama e o boi pasta. Tá? Lá onde ficam os campeiros. E a faixa de transição, que é onde uma vegetação se encontra com a outra. Então, ela vai deixando uma característica original dela e vai tomando a característica da outra. Um exemplo muito clássico disso é lá no Nordeste. O sertão vai deixando de virar sertão, as árvores vão aumentando, ficando mais verde até virar a floresta amazônica. Essas áreas de encontro de dois tipos de vegetação, a gente chama de área de transição. Então, vamos lá. Letra... Pode fazer. Nessas pradarias que tá ficando tudo desértico? Exatamente. Por quê? Olha só. Lá no sul do Rio Grande do Sul, não tem muita vegetação alta, certo? Por quê? Porque lá neva. Então, lá vai ter pinheiros, coníferas, vai ter maçã, pera, uva, essas coisas. Por exemplo, tem pessoas lá que não conhecem um pé de jabuticaba, um pé de abacate, um pé de mamão, né? Porque lá naquela região é mais difícil de ter essas coisas por causa da neve. Quando a neve vem, mata tudo. Aí, quando chega o verão, que a neve derrete, o frio diminui, naqueles campos, que a gente chama de campos porque não tem árvores, né, grandes, é uma vegetação bem rala, nasce uma grama. E é ali naquela região que ficava o gado nativo. O gado ali é nativo. Aí as pessoas, no período da colônia, iam para aquela região pegar o gado. E foi assim que foi abrindo as estâncias, as fazendas. Né? Por isso que fala que o gaúcho é negro, porque eram escravos, né, que trabalhavam nessa lida de pegar o boi, que era nativo lá no sul. E até hoje, depois que a neve passa, a grama nasce e solta aqueles bois marronzinho, peludinho, para pastar. Né? Como o boi pasta a vegetação, e daí depois vem a neve de novo, no outro inverno, o que acontece? O solo vai enfraquecendo, porque toda vez que a neve termina, nasce a grama, o boi pasta. Aí vem a neve de novo. Aí a terra vai ficando fraca, vai virando areia. E ali naquela região nós temos uma área de desertificação. Né? O clima já está... Aí vai matando a vegetação, porque a terra vai virando areia, e vai virando aqueles campos de areia enorme que não nasce mais nada. Aí as chuvas diminuem e vai indo para uma desertificação natural, uma desertificação antrópica, promovida pelo homem. Ou seja, o avanço da pecuária enfraquece a terra e acaba causando os campos, que são as áreas de desertificação no sul do Brasil. Certo? Uhum. Então, vamos lá. Agora, nós temos que classificar os pantaneiros. Então, o que vocês colocou? Estão no Mato Grosso do Sul? Isso. E estão no Cerrado e nas faixas de transição.
Exatamente. É, faixa de Pantanal, trânsito. faixa de transição, né? Aí vocês podem colocar o Pantanal Mato Grossense, no Mato Grosso do Sul. A letra B. Se alguém não estiver acompanhando, me avisa que eu tiro o pé, ponho o pé no freio. Márcia, pode repetir a letra A, por favor? Pode sim, faixa de transição no Pantanal Mato Grossense. Vamos dar uma agilizadinha, que a nossa aula está terminando já. Você colocou já, Isadora, que é no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul? Você pode colocar também MT e MS. Eles também estão um pouquinho no cerrado, não, professor? Oi? Eles estão na faixa de transição e tem um pouquinho deles no cerrado, não tem? Tem, tá bem. É porque, na verdade, o Pantanal está no Mato Grosso, mas lá também é área de cerrado. Porque o mapa aí mostra a vegetação, né? Então, vamos lá. Jangadeiros. Eles estão nos mares de morros, no Nordeste e na costa sul, na Caatinga. E nas E faixas na de costa, transição. exatamente, na Bahia e no Piauí. Nos mares de morros, na Caatinga, no Nordeste e na costa sul da Bahia e do Piauí. São as faixas de essa parte roxa, né, do mapa aí, ó. Onde eles ocupam os mares de morro. Agora vamos para bastante coisa. Agora vamos aqui para os caiçaras. Os caiçaras também estão no mares de morro, no litoral do Paraná, de São Paulo e da Bahia. E também a presença deles lá em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Então eles estão no litoral, né? Não. Mas eles não estão em Santa Catarina, estão? Porque não, se você pegar eu já da fui no página 7, professor, não tá Santa Catarina. Página 7? É. Ele vai no Paraná, pega São Paulo e acaba. Daí ele pega um pouquinho mas de só São que Paulo até Pará. Mas só que em Santa Catarina, eles estão assim, em pequenas comunidades, tá? Há presença deles, mas eles não são marcantes. Por exemplo, o dia que vocês for lá igual eu estava falando para vocês, o dia que vocês for lá em Camboriú, uma praia chamada Bombinhas, lá tem um museu deles. Eu já fui nesse museu, bem interessante. Chama Museu do Caiçara. Então, eles existem lá, mas não é assim. São comunidades isoladas, tá? Inclusive, também, eles não têm sotaque nenhum. Eles têm sotaque mais de nordestino do que de catarinense. Você não vai ver eles falando com sotaque de catarinense. Então, voltando aqui. Pescadores artesanais, mares de morro, litoral do Rio de Janeiro e sul da Bahia. E Espírito Santo. Essa questão aqui, professora, eu fiquei uns 30 minutos fazendo esse trem. Eu olhava no mapa, daí eu olhava no outro, eu pesquisava no outro, daí eu voltava para um. Agora, o extrativista babassueiro. Amazônia e faixa de transição do Maranhão e Piauí. Isso. Amazônia e faixa de transição do Maranhão e Piauí. E Piauí? Tá. A Amazônia é o domínio morfológico, viu? Morfoclimático, quer dizer. Não é a Amazônia mesmo. É a região da floresta, né? Não é. Não é o Amazônia.
Letra F, sertanejo vaqueiro. Aonde que está o sertanejo vaqueiro? Na Caatinga. Cerrado e faixa de transição. Caatinga, Cerrado e faixa de transição. Entre o Isso. Maranhão, né, e o Piauí, que é a faixa de transição. Vixe, eles Também estão em está muitos estados, professor. Também for está um citar- pouquinho em Minas Gerais, mas a Também estão presença é em menos. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Maranhão. que Toda é a mais região ali que tem a Caatinga, né? isso. E a letra G, quilombos. Aí os quilombos estão distribuídos em todas as unidades da federação. Menos as pradarias. Menos as pradarias, verdade? Menos as Menos pradarias. As pradarias, eles são em todos, menos as pradarias. Mas tem um quilombo lá no Rio Grande do Sul. Mas ele não encosta na pradaria. Ah, tá. Ele fica na parte das araucárias e da faixa de transição. Até porque não compensava criar um quilombo numa região mais fria, né? Como que é sobreviver da agricultura? Então tá, Aí, fechou aqui. Agora vamos para 7. Vamos. Oi? os estados Vamos. nem adianta falar, né? Porque estão em muitos. Exatamente. Você não vai ter presença em Rondônia. Rondônia não tem, Piauí também não tem. Né? No Amapá também não tem. Mas nos outros, há outro que não tem também, Espírito Santo. Espírito Tá? Santo. Tem um em Espírito Santo. É no Rio de Janeiro, me confundi. Tá bom, vamos para 7. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que o quilombo não é um refúgio só de negro, mas é de todas as pessoas que eram preconceitualizadas na região. Eles fugiam para lá para poder ter uma liberdade, certo? Então vamos lá, complete o gráfico de acordo com as informações do texto. Para isso, construa colunas correspondentes ao número de rebanho de cada estado. Então, Mato Grosso, qual que é o rebanho do Mato Grosso? 28 milhões. 28 milhões, 28. Então, a primeira coluna vai até para quase perto do 30. Isso. Agora, Minas Gerais, 23 milhões. 3. É um pouquinho para cima do 20, a coluna. Goiás,